gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Laura e esse é o primeiro vídeo de resenha que eu vou estar postando no meu canal. Para você que é a primeira vez que está visitando o meu canal, sejam muito bem-vindos. E eu gostaria de pedir a vocês, antes de começar, que se inscrevam no meu canal e que ative o sininho para receber a notificação de toda vez quando eu for postar algum vídeo do meu canal. Também peço que deixe seu like e que compartilhe com seus amigos. Se você tiver alguma crítica em relação ao que eu abordar, o que eu falar aqui, se eu falar alguma coisa errada ou incorreta, porque eu ainda tenho dificuldade de pronunciar alguns nomes de alguns personagens ou autores, peço primeiramente que vocês me desculpem e, por favor, me corrija se eu estiver errado nos comentários. Também aceito sugestões de livros, tá certo? Lembrando que o livro que eu vou estar fazendo a resenha hoje, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, ok? E agora a gente vai começar a resenha de alguns personagens ou autores. Peço primeiramente que vocês me desculpem e, por favor, me corrija se eu estiver errado nos comentários. Também aceito sugestões de livros, tá certo? Lembrando que o livro que eu vou estar fazendo a resenha hoje, eu vou deixar um link e romance. Ele foi lançado no ano de 2009 e tem um total de 304 páginas. A editora que lançou esse livro foi a editora Intrínseco, certo? Como vocês podem ver, esse livro que eu tenho aqui, ele é edição econômica. Por quê? Além do tamanho dele ser uma diferença um pouco menor da edição normal, ele não tem orelha. Como vocês podem ver aqui, ele não tem orelha. Mas em relação a diagramação da letra, o espaçamento é a mesma coisa que uma edição normal, tá certo? Não há nenhuma diferença. Em relação ao início de capítulo também é a mesma coisa. Ele é numerado assim. Antes da gente começar a se aprofundar mais na história, eu vou ler a sinopse do livro, tá certo? Os Imortais, volume 1. Para eles, o verdadeiro amor não tem fim. Depois de perder toda a família em um desastre de automóvel, do qual inexplicavelmente escapou, Ivy Bloom tem sua vida transformada por completo. Ela muda de cidade, de escola, de amigos e precisa aprender a conviver com a sua realidade atordoante. Após o acidente, Ivy adquiriu dons especiais. Ela enxerga a aura das outras pessoas, ouve seus pensamentos e, com um simples toque, pode conhecer a vida inteira de alguém. É angustiante. Tudo, porém, parece cessar quando Damien se aproxima. Só ele consegue calar as vozes que a perturbam tão intensamente. Mas ela não faz ideia de quem ou o que Damien realmente é. Só tem certeza de estar cada vez mais envolvida, apaixonada. Ou seja, essa história vai se relatar através da vida dela, a história vai ser contada como eu posso dizer, vai ser uma história que fala da vida dela em si. Isso. Vai falar da vida dela, vai falar um pouco do acidente, como isso aconteceu também. Vai falar do novo conviver dela, do novo hábito de vida, do novo ambiente que ela está morando atualmente depois desse acidente e os relacionamentos interpessoais entre ela e as outras pessoas que vivem no mundo lá fora, tá certo? Como vocês souberam através da sinopse, ela tem dons especiais depois que ocorreu esse acidente. Ela consegue enxergar a aura da pessoa. A aura da pessoa é como se fosse uma luz ou uma sombra que mostra uma determinada cor que vai estar representando o estado emocional dessa pessoa. Além de ouvir seus pensamentos e no simples toque, se ela tocar na pele da pessoa, na mão, em qualquer parte do corpo dela, ela vai conhecer a vida toda dessa pessoa, não que ela vai conhecer o futuro também, tá certo? Logo no começo do livro, aqui a autora ela deixou tipo uma pequena explicação do significado de cada cor. Isso vai ser útil porque no decorrer da história ela vai chegar a determinadas cores que não vai ter o significado na história. Só vai ter, por exemplo, uma pessoa ela tá refletindo uma cor laranja, a outra tá refletindo uma cor azul,
Por isso que ela colocou esse significado logo no início, antes de começar o primeiro capítulo. Eu vou estar lendo para vocês agora, tá certo? A cor vermelha, ela representa energia, força, raiva, sensualidade, paixão, medo e ego. A cor laranja, autocontrole, ambição, coragem, poder de reflexão, desânimo e apatia. A cor amarela, otimismo, felicidade, intelectualidade, amizade, indecisão, vulnerabilidade à influência alheia. Verde, serenidade, poder de cura, compaixão, farsa, ciúme. Azul, espiritualidade, lealdade, criatividade, sensibilidade, generosidade, humor instável. Violeta, autoespiritualidade, sabedoria e intuição. Índigo, que eu acredito que seja a ausência de cor, benevolência, intuição apurada, busca existencial. Rosa, amor, sinceridade, amizade. Cinza, depressão, tristeza, cansaço, falta de energia, ceticismo. Marrom, ambição, egoísmo, opiniões fortes. Preto, falta de energia, doença, morte iminente. Branco, equilíbrio perfeito. Nossa, se achar um branco assim é um anjo, é um santo, mas na nossa vida real dificilmente a gente vai achar alguém perfeitamente emocionalmente equilibrado. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre a história do livro, o que ele se retrata, o que ele passa. Ele começa na questão da habitação de Eve, no momento que ela é acolhida pela sua única tia, que se chama Sabine, é uma advogada solteira que vive sozinha em uma determinada cidade. Ela se muda e a partir do momento quando ela recebe a alta do hospital, ela começa a conviver na casa dessa sua tia. Ela recebe de braços abertos e sabe como é difícil passar pela dor de perder toda a sua família, porque infelizmente nesse acidente ela perdeu a mãe, o pai, a irmã caçula e um bichinho de estimação que era uma cadelinha. Que aliás tem um nome um pouco complicado para me citar o nome, né? A irmã de Eve se chama Waver. Por que saber o nome da irmã se ela infelizmente faleceu no acidente? O porquê, depois de alguns dias, Eve começa a ver sua irmã caçula no seu quarto. Ela consegue enxergar o espírito da sua irmã. Ela conversa, no começo não foi muito comunicativo, porque a irmã não entendia e não sabia direito se estava viva ou morta. Mas no lado dela sabia que ela estava morta, só não queria admitir no momento, porque ela observava, sabia como era sua irmã antigamente. Eve, antes desse terrível acidente, ela era líder de torcida, namorava com um jogador do time de futebol americano da escola, era super popular e tirava as melhores notas e tinha as melhores amigas que pudesse existir na escola onde ela estudava. Só que, infelizmente, durante uma viagem entre família, por um pequeno detalhe, e por causa disso Eve até hoje se culpa pela perda da sua família, foi que ela esqueceu um moletom, assim por se dizer, um moletom, se eu não me engano. Ela esqueceu em casa, que era da líder de torcida, sabe? Aqueles moletons que os alunos de torcida, de jogadores, os atletas da escola usam para se identificar, para o pessoal saber, aquela pessoa faz parte desse grupo. Então ela queria levar com ela, para ela poder mostrar que ela era uma líder de torcida. Então ela fez o pai voltar e buscar esse moletom que estava em casa. Só que aí, infelizmente, quando eles voltaram para a estrada, houve esse acidente. O carro acabou saindo da estrada e capotou. E ela foi a única que sobreviveu por algum milagre. Só que o que acontece foi milagre mesmo, e vocês vão saber o porquê. Só que o que acontece,
Isso ficou tão na mente dela, tão gravado na mente dela, que ela fica se culpando, porque se ela não tivesse dado aí tanta importância nesse moletom, se ela não tivesse pedido ao pai para voltar, talvez essa diferença de tempo, porque foi questão de minutos, essa diferença de minutos poderia ter evitado esse acidente, mas ela não poderia prever, nem ninguém pode prever o que pode acontecer daqui a 1 hora, 2, ou até amanhã, ou daqui até um segundo. Ninguém pode prever. Mas mesmo assim, ela sempre vai se sentir culpada em relação a isso. Como eu disse antes, ela, depois de algum tempo, quando começou a morar com a tia, ela começou a ver o espírito da sua irmã caçula. Isso assustou ela no começo, mas ela se sentiu um pouco mais confortável, porque tinha alguém ali do lado dela que convivia com ela antes, que fazia parte do passado dela. Hoje ela é uma jovem fechada. Para vocês saberem, o vestimento dela até mudou. Ela tinha aquele cabelo loiro, longo, solto, todo lindo. Hoje ela só usa um rabo de cavalo, um moletom, uma calça jeans e nunca se separa dos seus fones do iPod, porque depois do acidente ela consegue ouvir o pensamento das pessoas. Então toda vez quando ela sai na rua, se ela for até para ir no mercadinho em algum lugar, principalmente quando ela vai para a escola, ela sempre consegue ouvir os pensamentos das pessoas, porque ela ainda não sabe como controlar isso. É algo que ela não tem o controle. Aí o que acontece? Ela sempre carrega na sua bolsa esse iPod e sempre coloca o fone as mesmas músicas para se fechar do mundo exterior. É como se fosse um refúgio para ela. Claro que nessa mudança da vida dela, nesse novo lugar que ela está vivendo, ela conseguiu novos amigos. 2 especificamente. A primeira é uma garota chamada Oliver, que tem um jeito gótico dela. É um jeito dela se manifestar, como se fosse a identidade dela. Assim que todo mundo conhece ela é muito envolvida nessa questão sobrenatural. Sempre que quando permite ela tá viajando, imaginando coisas que pudessem acontecer com ela, envolvendo o sobrenatural, especificamente vampiro. E o outro amigo dela é Miles, se eu não me engano, Miles, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é, eu vou colocar aqui embaixo o nome dele, aí vocês me falam se eu falei certo ou errado. Ele é um garoto, um rapaz da sua orientação sexual definida, e ele tem se mostrado um grande amigo para ela, sempre esteve do lado dela em todos os momentos. E eles conhecem a vida dela, só que eles não sabem que ela tem esse dom. Essa é a única coisa que ela não compartilhou com eles. Então ela sempre vai de carro, vai com o carro dela, busca ela vai com o carro dela. Eu acho que ela tem o carro dela, se eu não me engano. Eu acho que não ficou tão traumatizada de não poder dirigir. Mas eu sei que ela tem um carro. Busca os amigos, vão para a escola junto e tudo mais. Quando é na sala de aula, ela sofre um pouco de bullying das meninas populares, principalmente na turma dela. As meninas sempre caçam dela, tanto do seu modo de vestir, como do seu modo de se comportar no meio dos alunos. Até que chegou nesse dia um novo aluno transferido chamado Demi Augusto. Demi, ao seu ponto de vista, era um garoto mais atraente que ela poderia imaginar na sua vida conhecer. Só que ela não permitiria ter esse luxo de se aproximar dele. Até porque ela emocionalmente ainda continua abalada, ela ainda continua muito fechada. Ela só permitiu o máximo ter essas amizades que pudesse dar o suporte que ela precisasse dentro da escola. Nada mais do que isso. Mas aí o que acontece? Por ironia do destino, ou quem sabe uma tramação que está acontecendo sem ela perceber, esse aluno chega e quando ele vai se aproximando dela, é como se o mundo exterior fosse um rádio e ele tivesse apertando o volume de diminuir o som. E ela foi acabando não escutando mais nada quando ele ficou do seu lado, porque ele se tornou seu colega de mesa, então eles sentaram junto. Então quando ela percebeu que só tinha estado do lado dele, parece que o seu dom, aquele dom que ela tinha, se autodesligava só dele estar perto dele.
Ela não entendia, ela tirou o fone, não escutou mais nada, não escutou pensamento, não escutou mais nada, não enxergou mais nada. Então ela ficou um pouco confusa no momento, pensou que era algo passageiro, mas aí foi que ela entendeu que toda vez quando ela se afastava dele, voltava tudo de novo, e quando se aproximava era como se silenciasse o mundo. E isso era algo reconfortante para ela. Era maravilhoso, como se ela pudesse se voltar a ser a menina normal que era antes. Mas aí, aos poucos, ela foi se conformando, porque ela, primeiramente, não entendia do porquê isso acontecer e queria saber quem era esse garoto que pudesse ter esse poder de silenciar o dom dela. Foi aí que eles foram se aproximando. Tanto que em um determinado momento, Demian confessou que estava gostando dela e propôs que eles pudessem namorar. Ela foi relutante no começo, mas acabou aceitando, porque era um conforto que ele dava para ela, um conforto que ninguém jamais poderia dar. Foram se passando os momentos e coisas incríveis iam acontecendo na sua vida. Foi como se fosse aquela brisa suave durante um calor infernal que pudesse refrescar a vida dela. Então foi um conforto que ela teve. Só que aí, quando chegou perto do Dia das Bruxas, em que ela mesma organizou uma festa na casa da sua tia, uma festa fantasia, ela conheceu uma jovem chamada Drina. Drina, pelo que eu entendi, Drina é uma pessoa similar a Demian, só que ela não tem a mesma capacidade, se eu não me engano, a mesma capacidade que Demian tem de silenciar o poder de Eve. Só que aí ela vem começar a sentir um certo ciúme pelo relacionamento de Drina e Demian, porque primeiramente Drina se aproximou de Wave, que acabaram se tornando amiga pelo estilo de Drina, pelo modo de conversar de Drina. Era uma garota muito linda. No começo Eve não entendia por que Drina se ia envolver com Wave, devido a seu estilo de vida que ninguém queria se aproximar dela. E segundo, porque quando Demian viu ela junto com Eve durante essa festa, Demian ficou surpreso, ficou sem expressão, sem o que dizer quando encontrou ela na festa. Foi aí que Eve sentiu aquele início de ciúme, aquele desconforto em relação àquela garota. Só que aí as coisas foram acontecendo até que no dia seguinte, depois que teve essa festa, o Weaver decidiu sair com Drina para uma outra festa que Drina disse que ia ter naquele mesmo dia, naquela mesma noite, quer dizer. Só que aí ela ficou um tempo desaparecida, a Weaver. Aí quando ela voltou totalmente diferente, ela voltou mais pálida, com falta de apetite, como se ela tivesse se transformado naquilo que ela mais ama, que seria vampiro. Mas eu já vou deixando bem claro, não se confunda, tá certo? É uma ficção paranormal, mas é outro tipo de paranormal. Pode ser relacionado, mas não é a mesma coisa. Então, muitas coisas vão acontecendo. Eles se separam, depois voltam. Durante essa festa, a irmã caçula de Eve. Eu falei que o nome da irmã caçula era Wave, eu peço desculpa. O nome da irmã caçula é. Como é que fala a pronúncia? Hailey, isso. O nome da irmã caçula de Eve é Hailey. Me desculpe, acabei confundindo o nome das duas. Na verdade, eu associei as duas, porque é quase parecido. Rave com Hailey. Não é rave de festa, não. É porque eu acho que é assim que pronuncia. Mas eu vou colocar o nome deles embaixo, tá certo? Não se preocupe. E nessa festa que Vi organizou, ela convidou uma vidente para apimentar um pouco esse clima de horror. Era a festa de Halloween e tudo mais. Aí o que acontece? Realmente essa vidente ela tem algum poder. Foi aí que Hailey, a irmã caçula de Eve, percebeu que essa mulher conseguia enxergar ela também, até conversar com ela. Depois que as duas conversaram, Hailey acabou se afastando de Eve
E nesse mesmo momento que ela se afastou de Eve, Eve tinha acabado de terminar com Damon por causa de Drina. Então Eve estava emocionalmente estável, ela estava no fundo do poço, mais fundo que ela poderia sentir. Ela pensou que nunca poderia piorar a situação até que isso tudo aconteceu. A única família dela, que ela disse que poderia conversar, que ela poderia ter contato, se afastou dela. O namorado perfeito que poderia dar o conforto para ela acabou terminando por causa desse ciúme, desse relacionamento antigo que ele tinha com Drina, que ele recusava falar, que aumentava cada vez mais o mistério. E ela ainda por si só não sabia quem era Damon, quem é Damon de verdade. Tem uma parte que ele, quando ela conversa, pergunta mais sobre a vida dele, sobre a família dele, ele passa o endereço de onde ele mora. Só que ele nunca permitiu que ela fosse na casa dele. Sempre quando os dois se encontravam, era sempre na casa da tia dela. Então, teve um dia que ela teve essa curiosidade e foi visitar ele sem contar para ninguém. Quando ela chega lá, é uma casa que não tem nem móveis. É uma casa deserta, é uma casa enorme que não tem nem móveis. O único lugar que ela encontrou móveis foi no quarto onde ele dormia. Só. A casa toda não tinha sofá, não tinha eletrodoméstico, não tinha nada na casa. Ela começou a estranhar cada vez mais. Quem era Damon para ela? Quem é Damon, na verdade? Quem é essa pessoa que tem esse dom também, que pode ajudar ela talvez, não sabe? Ela começa a ficar confusa, desesperada, aflita. E ao mesmo tempo ela tenta encontrar a sua irmã para manter aquela mesma ligação que tinha no começo. Mas aí muita coisa vai acontecer, muita coisa ruim também vai acontecer, mas no final vai ter um conforto para aqueles que estão acompanhando essa história. Bom, eu não vou prolongar mais, porque senão eu vou contar até o final da história. Isso é só uma breve resenha de como, para vocês conhecerem de como é essa história. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Eu peço desculpa pela confusão da troca dos nomes. Eu peço desculpa pela confusão da troca dos nomes. Eu realmente espero que vocês tenham entendido essa história. Como vocês podem ver, envolve todo aquele paranormal, mas tem aquele romance, tem aquela fantasia, tem aquele laço entre amor e amizade, confiança, porque a base disso tudo aqui é confiança. Uma coisa que ela não tem nem em si próprio. E como vocês podem perceber, é algo voltado para culpa, para desespero. Ela está em busca de algo que possa segurar, tá certo? E como vocês ainda não sabem, para quem nunca leu essa história, eu recomendo para quem gosta nessa questão, dessa pegada de ficção paranormal, principalmente, por exemplo, para fãs que leram Crepúsculo, que leram Nora Roberts, também tem uma série Os Imortais. Para quem gosta dessa pegada de ficção paranormal, eu realmente recomendo para vocês lerem, tá certo? Eu acho que vocês vão gostar. Eu gostei do primeiro volume da primeira história. Eu agora pretendo começar a ler o segundo volume, que é Lua Nova. Essa série, eles são 6 livros, tá certo? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha desse livro. É a minha primeira resenha. Me desculpe se eu falei alguma coisa errada. Eu espero realmente que tenha despertado o interesse em vocês de estarem lendo essa obra, que eu realmente recomendo. Eu gostei bastante do primeiro volume. Eu tô louca para ler o segundo, para dar continuidade. E se vocês gostariam de adquirir essa obra, eu vou deixar o link de compra pela Amazon na descrição do vídeo, tá certo? Lembrando de quem não tem Amazon Prime, se puder adquirir, é só R$9, só R$ 9,90 por mês. E você pode comprar quantas vezes você quiser, você não vai pagar o frete. Sem falar que você vai ter outros benefícios, mas isso eu não vou falar agora, tá certo? Se vocês puderem, por favor, compre no meu link de compras, para vocês estarem ajudando o canal a crescer. Não se preocupe que no final não vai acrescentar nada no seu faturamento, não vai acrescentar nada na sua compra quando vocês forem finalizar. Vocês só vão estar ajudando na divulgação desse canal, tá certo? E compartilhe com seus amigos.
Eu espero que a gente possa ter uma troca de ideia através dos comentários. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiser mandar mensagem para mim ou conversar, eu vou deixar meus links da rede social aqui embaixo e vou deixar meu e-mail também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, por favor, não se esqueça. E se inscreva no meu canal, tá certo? Eu agradeço muito por vocês terem me acompanhado até aqui. Um beijo a todos. Até o próximo vídeo e tenham uma ótima leitura.